Ok, então vamos lá. Seja Vamos muito lá. bem-vindo, Matheus, aqui no nosso canal. Obrigado. Te acolho assim, de todo o coração. Então, vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe nesta noite. Em Sim, nome sim, do vamos. Pai, do Vai. Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Espírito Santo, Santo, enchei os enchei os corações dos corações vossos dos vossos fiéis e acendei e neles o acendei fogo neles o fogo do do vosso vosso amor. amor. Enviai o Enviai, vosso Senhor, o vosso Espírito, Espírito, e tudo será criado, e renovareis a renoveis face a da face da terra. terra. Oremos. Oremos, ó Deus, que Deus que instruísse os instrui os corações dos corações dos vossos fiéis, fiéis com a com as luz do luzes do Espírito Espírito Santo, Santo, fazei que fazei que apreciemos apreciemos retamente realmente todas as todas as coisas, coisas segundo o mesmo segundo o mesmo Espírito, Espírito e e gozemos gozemos sempre sempre de sua consolação por Cristo por nosso Cristo Senhor. Senhor. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu estava tendo um problema, não estava conseguindo entrar aqui, demorei bastante para entrar, mas não sei por que o Instagram, às vezes ele dá uns bugs, né? Mas, Verdade. enfim, deu certo. Deu certo, Então, graças a Deus. queria lhe acolher aqui, né? Também, o pessoal que não lhe conhece, seria interessante você se apresentar, né? Dizer assim, de onde você é, o que é que você faz. Então, Matheus, conta aí pra gente. Fala um pouquinho aí de você, Tá bom. o que é que você Tá faz. bom. Boa noite, gente. Eu sou Matheus Simon, somos de Resende, sou casado com a Camila há 12 anos já, eu tenho 4 filhos, sou profissional da indústria automotiva e recentemente eu e minha esposa, nós começamos um trabalho, um apostolado mesmo aqui na internet para evangelizar ambientes na internet, né? Nós somos cursilistas, né, do movimento de Cursilho e o nosso lema no movimento de Cursilho é evangelizar ambientes. Então a gente sentiu no coração um chamado mesmo de Deus para a gente falar sobre as nossas experiências, sobre as coisas que nós estamos vivendo, Padre, aqui como família católica, né, numerosa, atarefada, mas que sempre está caminhando junto com Deus, junto com a igreja. E o pouco que a gente sabe, né, Padre, às vezes é muito para quem não sabe nada. Então a gente decidiu Verdade. colocar a cara e a coragem para falar nossas experiências, aquilo que nós estamos aprendendo. E eu tenho trabalhado muito, Padre Leonardo, com ajudar católicos a superarem a ansiedade, a superarem a angústia, o esgotamento emocional, através do desenvolvimento espiritual. Quando a gente cola o nosso coração com o coração de Deus, Padre, tudo se resolve, não é? Os problemas não Amém. acabam, mas a perspectiva muda, né? Então é isso que eu tenho tentado falar para as pessoas. Te agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com você, com a sua audiência. Muito, muito bom. Que bom. Pois é, eu conheci o Matheus, assim, por acaso aqui na internet, né, nos nossos apostolados, nos nossos trabalhos, né? E a gente tem tentado fazer uma coisa, eu diria, dar um pouco mais do que somente dicas, né? Eu vi um vídeo muito interessante ontem de um profissional, ele dizendo, olha, dicas não resolvem problemas. Muitas vezes as pessoas vêm atrás de nós para nos pedir, padre, dá uma dica aí para eu rezar o texto, me dá uma dica. Às vezes resolve probleminhas, né? Me dá uma dica para o bolo ficar bom, né? Probleminhas. Mas não resolve a vida, né? Então, acho que mais do que dicas, é passar para um outro nível, né? Que é o nível mesmo de ensinar, né? Isso. E para eu ensinar, eu preciso me comprometer e o outro precisa se comprometer, né? Então, eu tenho entendido cada vez mais isso, sabe, Matheus? Que, claro, sem deixar de ensinar desse modo como a gente ensina aqui na internet, né? Dando, às Uhum. vezes, dicas, né? Os nossos pequenos vídeos, nossas lives, mas cada vez mais passar um conteúdo mais denso que possa realmente ajudar a pessoa através do comprometimento, né? Então, assim, eu fiz essa introduçãozinha aqui, né?
Acho que para contextualizar um pouco assim o que a gente tem feito, né? Então, Sim, eu, você e muitos outros, a gente tem feito isso, né? Tentando dar uma coisa mais substanciosa, né? Uma coisa mais isso, mais palpável, né? profunda. Mas, exatamente. E o tema da nossa live de hoje é sobre a vida interior, né? Isso. E, enfim, eu sempre que eu trago alguém aqui, eu queria deixar a pessoa falar, né? Para falar um Sim. pouquinho da sua experiência, talvez colocar o que deseja compartilhar com a gente, né? Então, estamos aqui para ouvir, Tá né? bem. Fica à vontade. Tá bem, padre. Então, eu entendo por vida interior a predisposição que a gente tem de permitir, de deixar que Jesus transforme o nosso coração, né? Essa é uma via de coragem, né? E uma decisão que nós temos que ter. Porque veja, padre, eu vejo o trabalho de muitos leigos católicos. Hoje eu acho que a igreja está rica em leigos católicos fazendo muitos trabalhos bonitos, né? Tem muitas bandeiras bonitas, o senhor observa, a anti-aborto, anti-teologia de gênero, anticomunista. Essas também são minhas bandeiras, porque eu sou católico e não quero nada disso, então eu apoio muito essas iniciativas. Mas a minha iniciativa, a iniciativa que Jesus me confiou, eu acredito, é falar sobre o desenvolvimento interior, da gente desenvolver a nossa espiritualidade. Por quê, Padre Leonardo? Eu acredito, eu creio que o interior do indivíduo desordenado, distante de Deus, as pessoas que se deixam governar por instintos egoístas ou por pensamentos que não são voltados para Jesus, elas começam a se desequilibrar, né? O indivíduo desequilibrado, ele inevitavelmente vai desequilibrar a família, e a família desequilibrada vai gerar uma sociedade doente. Então, com muita humildade, né, com muito esforço, eu tenho começado a falar sobre a vida interior, sobre a importância da gente direcionar o nosso interior para Jesus, né, para o fim último da vida. Veja, quando a gente mistura o fim, a nossa vida fica um caos, padre. Veja, eu sou profissional da indústria, como eu falei para o senhor. Se eu coloco a minha carreira como finalidade e a minha família como meio, eu atrapalho tudo. O certo é a gente colocar a família, a condução dos filhos para o céu, a santificação da esposa e brilhar o evangelho de Cristo. Esse é o fim. O meu emprego, a minha formação, todo o resto é meio. Então, quando você não está com o interior ordenado, fica muito difícil, né, padre, da gente seguir tudo aquilo que a gente deve seguir. E uma coisa em comum, se o senhor me permite, uma coisa em comum que eu vejo dos nossos apostolados é o seguinte, que ao desenvolver, padre, a espiritualidade, normalmente a gente dá muita atenção para as coisas que são da igreja, né? Eu não tiro nada disso, da importância, a gente reza, a gente vai à missa, a gente faz a presença nos sacramentos, isso é 100%, é esse o caminho, Jesus é o caminho. Mas o que eu observo muito é que às vezes as pessoas fazem uma negligência em cuidar de si para ir nesse caminho, entende? Então, às vezes, as pessoas deixam que o psicológico, a parte humana, sobrepõe a fé delas, entule a fé delas, sabe? Esgotem a fé delas. Então, eu trabalho com esse lado, né? Tentando desenvolver nas pessoas. Eu tenho tido muito sucesso, padre, com a graça de Deus. Meus alunos felizes com as coisas que eu tenho ensinado. E eu aviso em angústias, porque eu creio, padre, no que o Jesus disse. O Jesus disse assim: você está seguro, não tenha medo, não seja ansioso pela vossa vida, viva o dia de hoje. O Pai do céu cuida de você, ele cuida das andorinhas, né? E você vale muito, dos pardais, né? E você vale muito mais que muitos pardais. Então, esse é
apostolado. E eu vejo que ele tem muito a ver com o do senhor, padre, porque eu comecei o seu curso, já estou aí avançado no curso, eu fiquei muito feliz com tudo que eu vi na primeira parte do curso. O senhor fala muito que o seu curso é para escrupulosos, né, para cuidar dos escrúpulos, ter uma consciência sadia. E eu fiquei maravilhado com uma coisa que eu aprendi, padre, logo nos primeiros capítulos do seu curso, que foi a habilidade que o senhor tem de nos ensinar a discernir. Né? Discernimento, para mim, é algo fundamental no mundo de hoje, porque a gente vive com muito, muito ruído. É muita fonte de informação, é muita gente falando muita coisa. E a gente perceber qual é a voz do Senhor, ter esse discernimento, é muito complicado. Então eu vejo essa semelhança entre as nossas missões aí. Não sei o que o senhor acha. Nossa, você falou umas coisas muito interessantes aqui. É, Desculpa, pai. e- Falei não, muito não, rápido. não foi rápido, não. Foi denso. Muito pelo contrário, foi muito bom. E uma coisa até que eu queria te perguntar, Matheus, porque eu acho que isso, ver se eu entendi, né? E às vezes a gente quer ser santo sem ser humano. Eu tinha um padre que eu conheci muitos anos atrás que ele dizia: às vezes a gente quer ser anjo e não santo, né? Ou seja, se eu não tratar do meu caráter, da minha humanidade, a graça, diz Santo Agostinho, supõe a natureza, né? A Sim, graça supõe a natureza. Então, se a minha natureza, a minha humanidade, ela é desordenada, então eu vou ter uma espiritualidade desordenada, não por conta da graça, absolutamente, mas por conta da minha desordem. E aí essas desordens interiores, elas se traduzem em escrúpulo, fanatismo, relativismo, que é o mal mais comum, né? Às vezes as pessoas reclamam comigo: ah, padre, o senhor fala só de estupro, por que você não fala do outro lado? Eu falo também, mas eu acho que está todo mundo falando do outro lado, né? é isso. E na verdade, porque esse é o mal mais frequente, é o relativismo, não é o escrúpulo, né? O escrúpulo é uma ínfima parte. Estou pegando aqui o nicho do nicho, né? A ínfima parte, né? Assim, é um problema colateral, né? Mas, então, essa desordem interior, ela vai gerando essas coisas, né? E aí a gente coloca as coisas de cabeça para baixo, né? Quando você falou aí família, trabalho, né? Por exemplo, eu me lembrei da frase de Nosso Senhor, quando ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, né? Então, se eu ordeno as coisas, Deus em primeiro lugar, né? E depois tudo aquilo que deriva de Deus, né? Na hierarquia dos valores, né? Isso interiormente no meu coração, então aquilo vai se traduzir numa vida interior mais reta. Então a gente vê gente que, eu não consigo rezar, eu não consigo, sei lá, ser casto. Vamos pensar aqui na castidade. Sim. Às vezes a pessoa diz: eu não consigo, eu rezo e não sou casto. Eu digo: será que não está faltando alguma coisa além da oração? Não estou desprezando a oração. Mas será que você quer um milagre, mas você não está trabalhando a sua humanidade para a castidade? Você continua no WhatsApp, você continua assistindo a Netflix, né, sem freios. Você continua, sei lá, comendo desenfreadamente. Você continua fazendo coisas que a sua mente não está colaborando com a graça de Deus. A graça de Deus está chovendo em você. É. Está chovendo, mas você não está fazendo. Então, às vezes a gente cai nessa armadilha que é fantasiosa, né? Uma armadilha fantasiosa. Então, eu já falei muito. Eu passo aí a bola para você. Não, eu creio muito nisso que o senhor está falando, padre, e a gente pode dar um exemplo simples, né? Quando nasce um bebê novo na família, é tarefa dos pais levá-lo para batizar, certo? Para entrar no corpo Cristo, entrar na igreja. Isso é a tarefa dos pais. Os pais podem rezar para que Deus abençoe o batismo, né? Que os padrinhos sejam bem escolhidos, mas não
podemos esperar que Deus vá lá na nossa casa pegar o bebê e apresentar ao padre. Não podemos esperar que Deus vai escolher os padrinhos e ele vai convidar os padrinhos. Ele até pode apontar os padrinhos para nós, mas efetivamente nós temos que ir lá convidá-los. É nosso papel fazer a apresentação da criança. E eu creio, assim, padre, muito fortemente que tem uma coisa só que Deus não faz. Essa coisa é a nossa parte, né? Ele ajuda, abre caminho, põe as pessoas, põe o que ele não faz. E às vezes a gente não percebe o que tem que fazer. Muito, e tem aumentado de maneira muito séria o uso da pornografia pela internet, né? Pelas mídias sociais. E eu tive estudando um pouco isso, padre, e eu percebi que existe uma doença mental associada à pornografia. Ela causa uma dependência química no cérebro que deforma o seu sistema de recompensa. Então, a pessoa que está enferma desse problema, ela entra num ciclo, né, de pedir a Deus, Deus sustenta, ela cai, pede a Deus. É claro, a gente tem que perseverar e ir à confissão sempre que acontecerem as quedas. Mas se você não tiver um tratamento psicológico, uma ajuda profissional para desfazer essa deformação, dificilmente isso vai acontecer. Eu creio em milagres nesse caso, tá, padre? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fumei durante 20 anos, padre. Eu fumava cigarro, né? 20 anos eu tinha o hábito de fumar cigarro. E um dia eu pedi ao Senhor que eu largasse desse vídeo, porque eu já estava convertido, eu já estava caminhando com Ele. Eu falei, Jesus, não combina mais comigo fumar, me livra desse vício. Nesse mesmo dia eu parei de fumar, nunca mais fumei. Olha, graças a Deus. Louvado seja Graças Deus. a Deus. Louvado seja Graças Deus. a Deus. Já tem 4 anos, padre, que eu não fumo mais. E não foi difícil para mim, foi um milagre, foi uma obra da graça. Mas outras coisas que eu pedi para ele, como, por exemplo, superar a minha agitação, superar a minha angústia, eu era uma pessoa, padre, assim, que vivia dentro da cabeça, sabe? Ou ruminando o passado, ou preocupado com o futuro. Eu não conseguia estar no momento presente. E eu pedi isso também para Deus. Falei, Jesus, eu te sigo, te amo de todo o meu coração. Mas eu não sou o cristão que eu deveria ser, porque eu sou explosivo, eu sou preocupado, eu durmo de cabeça quente, eu não tenho confiança em você, quero resolver tudo, Senhor. Resolve para mim, né, essa questão. Aí não, ele não resolveu igual resolveu o cigarro. Ele me fez, padre, fazer uma jornada muito bonita, que eu tive muito aprendizado. Eu encontrei alguns apostolados americanos que falam bastante sobre o desenvolvimento espiritual, né? Então fiz aderência lá nesses institutos, também para treinar o inglês, né, padre? Só por isso, assim, porque aqui no Brasil tem muita coisa boa também, não é ser snob, eu não quero ser arrogante, pelo amor de Deus. É mais para treinar o inglês mesmo. Então eu entrei lá e comecei a seguir essas pessoas, eu acho que o senhor deve conhecer, são fantásticas, pessoas muito esclarecidas, muito estudiosas, e eu comecei a seguir, então, esse caminho. Foi quando que eu encontrei um método, né, que a gente consegue reverter o processo de agitação interior. Um método que é natural, que é psicológico, vamos dizer assim, né? E que a gente pode praticar. Então, isso daí salvou a minha ansiedade, a minha angústia. Eu sou outra pessoa, padre, depois que eu comecei a praticar as técnicas. E aí, olha que interessante. Logo depois que eu cheguei ao fim, né, dessa jornada, Jesus disse para mim, e agora? E agora? Eu te tirei desse túmulo que você estava, que era a angústia, a depressão. Fiz como fiz com Lázaro. E agora? Vai lá e ajuda os seus irmãos que estão com o mesmo problema. Então, ele me deu uma missão, padre, que eu não posso negar agora, né? Eu não posso me afastar dela. A minha esposa tem tido muita paciência, a gente tem tido muita conversa, ela tem sido para mim um alicerce mesmo, um apoio, ela entende essa missão e comprou junto comigo. Então, estou nessa jornada aí agora para poder ajudar meus irmãos para seguirem o mesmo caminho, com um fim último, padre, que é colar o coração com o coração de Cristo. Eu quero apontar o Cristo. Não pretendo ajudar as pessoas por outros caminhos, tá bem? Alguns amigos meus
falaram assim, Mateus, ensina essa técnica sem falar de Jesus, porque você vai beneficiar porque você vai beneficiar quem é ateu, você vai beneficiar quem é espírita, você vai beneficiar... Eu digo para ele assim, essa não é a minha missão. Eu não tô atrás de ficar rico, eu não tô atrás de crescer patrimônio. Eu tô atrás de evangelizar e de fazer diferença no mundo, padre. Por isso que eu tô com esse projeto aí. Deus tem abençoado Que muito. bom, que bom. Você vai fazer uma semana de live sobre isso lá no seu perfil? Como é que é? Isso, então, nós estamos agora, padre, nos preparando para a jornada da vida interior. Essa Explica aí pra jornada, gente como é que é essa jornada. então, essa jornada vai acontecer no dia 30 de novembro, dia 2 de dezembro e dia 4 de dezembro. Nessa jornada, eu vou conduzir as pessoas, eu vou compartilhar com as pessoas um pouco mais dessa minha experiência, dessas coisas que eu aprendi com começo, meio e fim, sabe? Porque eu tenho um grupo no Telegram, tenho aí o meu Instagram, o meu YouTube, né? E eu tenho falado bastante sobre a doutrina católica. A gente tem uma série de vídeos que chama Plenamente Católico. E tenho falado bastante também sobre como confiar mais em Deus, como a gente se abandona nas mãos de Deus, trabalhando o nosso lado humano, psicológico. E é fantástico, padre. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas ficam confusas, porque você fala uma coisa hoje, fala outra amanhã, e fica meio sem início, meio e fim. Então essa jornada vai ser a jornada onde eu vou dar todo o contexto para as pessoas, para elas entenderem do que eu estou falando. Então, se você que está ouvindo a gente, se você tem ansiedade, se a angústia tem minado o seu emocional, se você chega em casa esgotado, se às vezes você se vê apegado a problemas que não são essenciais e às vezes deixa de dar atenção para o seu filho, enfim, se você tem dificuldades na oração, de rezar, participe dessa jornada, faça a sua inscrição. Se o senhor me permite, padre, eu vou indicar a inscrição, o link da inscrição está aqui no meu perfil da minha bio. A minha bio tem um link www.tendasaojosé.com.br. Essa jornada é 100% online, 100% gratuita, tá bem? Mas é preciso se cadastrar e confirmar o e-mail depois que se cadastrou e vir nessa jornada com a gente. Lá vai ter muita coisa muita coisa Que bacana legal. e bastante Vai coisa ser para as que pessoas horas? se abastecerem. Oi? Vai ser que horas, Matheus? Então, eu pretendo, Aos padre, dias, né? então, eu pretendo fazer os vídeos de manhã. Eu vou liberar os vídeos na parte da manhã e vou mandar alguns e-mails ao longo do dia lembrando as pessoas dos vídeos. Mas eu vou liberar um vídeo de cada vez, para que as pessoas sigam Ah, o então raciocínio. a pessoa assiste na hora que ela quiser. Sim, Não o vai ser um ideal... horário onde vai estar todo mundo lá, não. Então, não tem um horário de fato, mas eu recomendo, padre, que todo mundo crave na agenda uma hora para assistir, né? Porque esse negócio da gente gravar vídeo e disponibilizar, você sabe que as pessoas não assistem, né? Deixa para depois, deixa É, para depois. Então, é assim, não vai ser ao vivo, mas eu vou cravar logo de manhã, vou mandar o vídeo e vou ficar mandando e-mail para lembrar as pessoas de assistirem. O que é importante? Não deixar acumular nenhum vídeo depois do outro, né? Então, na segunda-feira a gente verdade. libera o vídeo, até quarta-feira tem que ter assistido o vídeo para poder acompanhar os demais. Aham. Vai ser Aí, bem interessante. uma curiosidade que não tem nada a ver com isso, é só uma curiosidade, parênteses. Pode falar. Explique esse nome, Tenda São José. Bom, padre, olha só. Eu vou contar para você essa história dessa vez muito rápido, outra hora eu te conto ela inteira, tá bem? Mas a Tá minha bom, tá família bom. tem um hotel em Itatiaia. Eu nasci em Itatiaia, no Parque Nacional de Itatiaia. Minha família tem um hotel lá. E esse hotel já tem 100 anos, que meu bisavô Nossa, construiu. É. E esse lugar, ele foi vendido. Nossa família perdeu esse lugar. E ele nossa, ficou que pena. abandonado. Ele ficou abandonado. E quando foi em 2016, no ano da minha conversão, esse hotel foi a leilão. Nossa, E eu vendi minha casa, padre, para comprar esse hotel. Porque ele está em ruínas hoje. Então eu vendi minha casa e comprei esse hotel, com a finalidade de fazer um hotel católico. E esse lugar, Deus me inspirou que se chamasse Tenda São José. Por que tenda? legal. No Antigo Testamento,
tenda era onde as famílias ficavam. Sim. Não é? As famílias ficavam em tendas. Eles eram nômades, né? Tinham que andar, e Moisés tinha tenda de reunião. Então, ao ler Crônicas, Jesus falou para mim assim, ó, eu escolhi esse lugar para que o meu nome seja adorado lá. E eu escutarei todas as súplicas feitas nesse lugar. E logo em seguida vinha o nome tenda. Então, ficou muito forte para mim. Tenda. E aí, padre, eu olhei e falei assim, gente, mas tenda pode dar conotação de outras religiões, né? Que usam muito essa expressão tenda, né? Mas aí eu não temei com o senhor, eu sou dócil a ele. Eu falei, ó, você quer tenda, então é tenda. Só que deixa eu colocar o São José aqui, para dar bem a cara católica. E meu bisavô, que fundou o nosso hotel, é Josef. Ele era um alemão. Então, tenda Olha que São legal. José é por isso. É um lugar Que legal. para que as famílias católicas sejam trabalhadas, entende? Que a gente vai misturar a parte da religião com a parte do social. Mas o que aconteceu, padre, que assim que eu comprei o hotel no leilão, o governo me tomou o hotel. Teve um Meu problema, o Deus do ICMBio, céu. como lá é parque nacional, né, é obrigação da União desapropriar as propriedades. Então, eles me tomaram na justiça, eu tive que pegar o dinheiro de volta, e aí eu construí minha casa, fui viver minha vida. Mas essa foi uma promessa que Jesus me fez, e nesse momento, o senhor pode imaginar, eu vivi minha infância inteira lá. O senhor pode imaginar o amor que eu tenho por aquele lugar e a conexão espiritual que a minha família tem com a nossa história, né, pai? Mas o que aconteceu, padre? Eu vou contar isso para vocês aqui, não estava programado, mas eu vou contar. O dia que eu recebi a notícia de que eu tinha perdido, que não era mais nosso, que a gente não ia fazer a obra lá, eu estava em Ubatuba. Foi janeiro de 2017. E aí minha advogada mandou para mim o decreto dizendo que a gente tinha perdido. Padre, eu disse para Jesus assim, se o senhor não quer, eu também não quero. Se o senhor quer, eu quero. Se isso é um teste para saber se eu vou parar de falar o seu nome, de louvar o seu nome, você vai ver que eu vou te seguir ainda assim. Mesmo quando o senhor não faz o que eu quero, quando você não atende os meus pedidos, eu vou te seguir, eu vou louvar seu nome, eu vou levar adiante o seu evangelho. E aconteça o que acontecer, falei para ele, Jesus, eu não vou te deixar, porque não importa para mim o caminho que o Senhor quer para mim. O que me importa é estar junto com você e continuar nesse trabalho. Então, padre, esse sonho ainda existe no meu coração. Deus um dia há de cumprir essa promessa. E a gente, enquanto isso, em vez de ficar parado, a gente bota a mão na massa e vamos tentar fazer o trabalho, né? Essa é a É ideia. isso mesmo. Respondi a sua pergunta. Rapaz, eu gosto muito de responder. Eu gosto muito de viajar e gosto muito da natureza, né? Então, você falando assim, eu já estava quase querendo marcar a estadia aí, né? Quem sabe, né? Você Um recebe dia, padre também lá? um Vai dia, um receber, dia, né? se Deus quiser, nós estaremos juntos lá, padre. Eu creio nisso. Amém, amém. Ô, Matheus, tem umas perguntas aqui. Você não consegue ver, não, né? Não, eu não consigo ver mais. Para mim, sumiu os comentários aqui. Não, eu tirei os comentários, mas é porque tem perguntas aqui. Pode falar. Deixa eu ver aqui. Enfim, deixa eu ver. Eu estou selecionando aqui. Então, gente, eu vou abrir aqui. Aqui tem uma interrogaçãozinha aí, que é para vocês fazerem perguntas, tá? Então, se você tem alguma pergunta para fazer para o Matheus, tá bom? Então, façam e coloque aí umas perguntas que a gente possa responder, tá? Porque aqui está perguntando coisas pessoais minhas. Não tem sentido. Ó, tá pedindo para indicar um livro. A Vanessa Moraes. Você consegue ler o que eu coloquei aqui? Consigo. Deixa eu pegar aqui que eu vou Ah, tá. mostrar o livro. Paulo, você pega para mim. Tá dentro da minha mochila. Pega a Tá, minha mochila.
Pega esse não, pega a mochila. Bom, ele chama, o livro que eu indico muito, padre, são dois livros que embasam a espiritualidade do meu curso e de todo o meu trabalho. O primeiro livro se chama O Abandono à Providência Divina. Eu tenho ele aqui, vou mostrar. Peraí. Deixa esses dois aqui comigo. Ó. Obrigado. Veja se você consegue ver, padre, se eu consegue ver, ó. Sim, eu acho que eu tenho esse livro. Eu nem sei os Tá ao livros que eu contrário tenho. aí, né? Tá. Tá, Lê aí para nós aí. tá bom. É O Abandono à Providência Divina, de Jean-Pierre de Cousteau. Eu acho que eu tenho esse livro em algum lugar por Esse aqui. livro, padre, ele para mim é o cerne do que eu ensino. Eu posso dizer por quê? É Claro, deve. assim, o maior problema, padre, da causa da nossa ansiedade, da nossa agitação, é que a nossa cabeça, deformada pelo pecado original, ela te diz o tempo inteiro: você está em perigo. Você está em perigo. Haja, faça alguma coisa, você está em perigo. E às vezes ela apresenta isso na sua cabeça, mesmo com coisas que já aconteceram, ou que ainda estão por vir, né? E nesse livro, Jean-Pierre, ele ensina, ele fala de uma maneira muito bonita de que nós devemos nos abandonar à providência. Ele diz assim, quando a gente tenta resolver tudo com as nossas mãos, né, tentando tomar o controle de toda a situação, a gente inibe a providência de agir na situação. Então, esse livro é muito bonito. No final tem uma oração que chama Ato de Abandono. Eu vou ler para o senhor, é bem curtinho. Diz assim, ó: ó meu Deus, eu não sei o que hoje há de me suceder, ignoro por completo, mas sei certamente que nada poderá acontecer-me que vós não tenhais previsto, regulado e ordenado de toda a eternidade. E isso me basta. Adoro os vossos desígnios impenetráveis e eternos, e a eles me submeto de todo o coração. Quero tudo, aceito tudo e uno o meu sacrifício ao de Jesus Cristo, meu divino Salvador. Peço-vos, em seu nome, pelos seus merecimentos infinitos, paciência nas minhas penas e submissão perfeita e inteira a tudo o que me suceder segundo o vosso divino beneplácito. Assim seja. Amém. Bonito, né? Amém. Muito bonito. Então, Esse... o meu secretário está aqui me dizendo que esse livro está na minha livraria, inclusive em promoção. Oh, Deu até o maravilha. valor aqui, ó. Tá Obra... R$ 21. Tá lá na minha livraria. Então o link tá na bio, tá, gente? livrariapaleonardo.com.br. Acho Padre, que pode ser lá. Isso é obra O da link tá aí. providência, viu? Nós não combinamos, eu não sabia disso. Não. Foi uma pergunta que fizeram aqui, ó. Fizeram outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Outro livro que eu também indico, padre, é Praticando a Presença de Deus, né? Que é do irmão Lawrence e Frank Laubach. Praticando a Presença de Deus. São dois livros de católicos, pessoas que conhecem e citam santos e a doutrina católica. São dois livros católicos muito bonitos. Recomendo, sim. Tá bem? Se vocês quiserem começar a entender um pouco da atualidade que leva a tenda adiante aí. Qual é a editora desse segundo? A editora? Eu estou vendo aqui, Só padre, repete. é um nome... eu estou Tá, vendo aqui, mas peraí, só deixa eu repete olhar o nome aqui. do livro, porque eu não tá cortando um pouquinho o áudio. Praticando a Presença de Deus. Como alcançar a vida cristã profunda. Tá? Do irmão Lawrence e Frank Laubach. É da editora Dan Freeman. Dan Freeman. Mas é em português. Tá bom. É o livro em português. Eu comprei aqui no Brasil esses dois livros, né? Eles são brasileiros aqui, tem para vender aí o outro tem na sua livraria, né? Esse a gente encontra na internet. E o último que eu queria deixar aqui para vocês é o The Mindful Catholic, que é o livro do meu professor, né? Que é o professor que eu aprendi as técnicas de atenção plena, que é o livro que eu uso, inclusive, como base, não é total, mas como base do meu curso. Tá bem?
Só que esse, padre, só tem em inglês. Isso aqui é uma coisa muito interessante, viu? Eu gosto muito desse tema. É isso aí. Mindful, né? Acho Então, muito legal isso aí. as pessoas às vezes confundem muito, né, padre? O mindfulness é uma tradução de atenção plena, né? E ele é um protocolo médico, é uma ferramenta psicológica, né? Para ajudar o nosso humano, como eu estava falando, né? E católico por quê? Porque a gente aponta para Cristo, né? Mas você pode aplicar a atenção plena em pessoas que não têm religião. Elas também vão se sentir Sim. calmas e vão se sentir mais Olha, centradas. Pode eu falar. tenho até uma pergunta. Não é nem uma pergunta, acho que é uma observação que você poderia aprofundar um pouquinho, ou comentar, Tá simplesmente. bem? Tá muito na moda, dentre os empresários, né? Enfim, esse pessoal do mundo dos negócios, né? Corporativo, enfim, essas pessoas assim. Tá muito na moda a meditação. Sim, Você vê canais no YouTube sobre meditação, isso. livros sobre meditação. Aí meditação eles estão pegando muito a monja corre, não sei o quê, né? Coisas Já budistas, não ouvi. sei o quê, né? E é muito interessante. Eu acho muito interessante que, inclusive, sobre nos cursos sobre como é que se diz? Aproveitamento de tempo. Como é que chama esse negócio aí que eu esqueci? Qualidade de vida, mas tem um nomezinho aí que eu estou esquecendo. Então, Produtividade? eles colocam produtividade. Pronto. Nos custos de produtividade, que não tem nada a ver com serve para você produzir, para você ser produtivo, né? Então, faz parte da metodologia de todo mundo que trabalha sobre isso, né? Eu sei disso porque eu gostava muito de assistir os vídeos de um sensei chamado Seiichi Arata, que é um cara muito decente, muito legal, e que Sim, ele fala sobre isso. Então, todos eles colocam. Mas você pode ver o Jerônimo Tel, por exemplo, também fala sobre isso, né? sim, Enfim, não quis citar esses nomes, não. sim. Mas todos eles colocam, tem que ter uma meditação. Eles falam muito em meditação, né? Isso. Meditação. E eu acho tão interessante isso, eu não critico isso. Porque o que é que eu Sim. percebo? A alma do homem não dá para esconder o desejo que ela tem de Deus, né? Sim. Não dá para esconder esse desejo que ela tem de Deus. Então, mesmo essas pessoas que não têm religião, que não são católicas, que às vezes não tem nada a ver, eles colocam como um ponto fundamental para a produtividade, para os negócios, para a vida pessoal da pessoa, né? Para a qualidade de vida, a meditação. Aí é que eu queria que você comentasse um pouquinho assim, né? Nós, como católicos, como é que a gente vê isso, né? O que é que você acha? Sim. Bom, padre, a meditação, como as pessoas usam, para nós católicos, a palavra meditação ela tem um outro significado, tá? E aí já começa Uhum. uma confusão, mas eu vou esclarecer. Eu tenho um vídeo inteiro falando desse assunto, mas eu vou esclarecer para o senhor aqui rapidinho. Legal, nem sabia, nem Primeiro, sabia. Tipo, prestar atenção. tá bem. Primeiro, meditação para nós católicos é quando nós trazemos uma realidade à nossa cabeça, uma ideia à nossa cabeça. Então, por exemplo, vou meditar os mistérios do terço, né? Eu trago a minha ideia, o anjo Gabriel falando com Nossa Senhora, a resposta que ela deu, como é que estava, né? Tem Isso uma tudo. coisa externa da revelação que vem para mim, né? Exatamente. Ou, por exemplo, a gente pode meditar a Bíblia, a palavra de Deus, fazendo a Lectio Divina, né? É um exemplo de meditação católica. E aí, quando você fala meditação oriental ou meditação psicológica, é outra coisa, que é o mindfulness puro, vamos dizer assim, né? Então, eu vou explicar qual que é a diferença. Lá, né, para as outras religiões ou para os psicólogos que trabalham com pessoas que são ateus, por exemplo, o que acontece? Eles tentam, eu vou falar do Zen, né, por exemplo, eles tentam elevar o espírito a Deus através da concentração. Mas isso não é católico. Por quê, padre? Porque o católico sabe que se ele não tiver em dia com a confissão, ele não vai conseguir elevar o espírito até Deus, porque ele tem que se confessar para se reconciliar, entendeu?
E lá Falta como a se fosse graça, né? isso. Não são as minhas forças, mas é a graça de Deus trabalhando em mim. Não é a Torre de Babel, é o Pentecostes, né? Perfeito, perfeito. Deus vem até nós, né, padre? Então, o que acontece? Muito acontece que eu vejo isso muito católico, muito católico praticante fazendo, né? Então, é assim, eu vou me concentrar para gerar um estado mental de bem-estar e me conectar com Deus. Opa, faça um exame de consciência primeiro, cara. Esse não é o caminho. O senhor entende, padre? Nas religiões Ótimo. esotéricas, por exemplo, o que É acontece? muito bom você falar sobre isso, cara. Muito bom. Muito Isso é bom. um erro muito comum. E o Papa Bento XVI, ele fez uma carta em 1989, dizendo que a gente pode fazer essas coisas com o devido cuidado para que não haja um sincretismo pernicioso. O que é isso? Sincretismo pernicioso. É um palavrão, né? Mas significa o seguinte, cuidado para não misturar as religiões, cara. Entendeu? Então, o mindfulness católico, ele não mistura com o mindfulness zen. Ele usa a mesma técnica psicológica, mas aponta o Cristo. E não o cosmos, né? Não o nirvana. Eu vou explicar para o senhor rapidinho como é que funciona lá no budismo. Os budistas, eles não acreditam em individualidade. Tá? Para eles, tudo é uma coisa só. Para eles, tudo é uma energia só. Então, o que nós vivemos, as pessoas, são ilusões. Nossos problemas do dia a dia são ilusões. Então, eles usam mindfulness para se destacar dessas ilusões e se conectar ao nirvana, se conectar ao cosmos. Tá bem? Isso definitivamente não é católico. Por quê? Porque Deus, para nós, são três. Ele tem multiplicidade. A graça tem multiforme, tem muitas formas, não é? Veja, Jesus escolheu 12 apóstolos pelo nome. Todos os santos da Igreja Católica têm nome e sobrenome. Todos os papas têm nome e sobrenome. O senhor tem nome e sobrenome. Eu tenho nome e sobrenome. Nós nunca vamos perder a nossa individualidade. Mesmo mergulhados dentro do coração de Jesus, nós continuaremos sendo Mateus e Padre Leonardo. O senhor entende a diferença? Uhum. Por isso que, às vezes, os católicos começam a fazer a meditação para trazer um bem-estar, que se você for usar essa prática só como bem-estar, é como fazer uma sauna, sabe? Ou é como tomar A uma garrafa de massagem, vinho. né? É uma A massagem. massagem cerebral, né? Assim, para você ficar Isso, bem, né? exatamente. Mas aí o Mas não que tem acontece? salvação nisso, né? Não tem graça, não tem salvação. Me faz pena, porque eu vejo essas pessoas, que são pessoas boas, bem intencionadas até, e eu fico assim olhando, né, gente assim, de posição social, né? Assim, gente, e esse cara, em vez de se mergulhar numa piscina de água gelada, eu conheço um que faz isso todo dia, Eu conheço também. né? Eu Você conheço sabe também. quem é? Mas sei quem é. Se ele rezasse, né? Se ele rezasse, nossa, se rezasse o Pai Nosso, se rezasse a Ave Maria, se usasse esse desejo de se concentrar, de, sabe, para amar a Deus, nossa, que lindo seria, né? Mas é exatamente isso, padre. E qual é o grande perigo aqui? É uma coisa que eu tenho batalhado muito. Por quê? As pessoas confundem muito isso, aí embarcam nessa, padre. E aí, quando vêm, já estão sentados em posição de lótus, já estão pensando em chakras, já começa a colocar cristais pela casa, aí começa a bagunçar tudo, entende? Eu costumo dizer, padre, que a gente tem que trabalhar com as nossas forças. Perigosíssimo, é perigosíssimo. Perigosíssimo. Eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar com as nossas forças reais, humanas, possíveis. Existe uma arena espiritual que acontece uma guerra lá pelo nosso coração, né? Mas essa guerra, eu dobro os meus joelhos e peço a intercessão do meu anjo da guarda, de Nossa Senhora, dos meus santos de predileção e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles entram nessa guerra para brigar por mim. Eu não entro nessa guerra de corpo e alma, tentando fazer as coisas com as minhas próprias mãos, porque é algo sobrenatural, é algo que foge à minha inteligência e à minha capacidade. Aí o que eu vejo? Muitos católicos, eles usam brinco com olho grego, cristais, colocam incensos. Isso, para mim, padre, é uma falta de respeito enorme com o nosso Senhor. É como se nós, católicos, disséssemos assim para ele: Jesus, eu desconfio que a sua força não seja suficiente para brigar essa batalha por mim, então eu vou te dar uma ajudinha. Né? Vou colocar aqui um negocinho para ver se te ajuda. Pelo amor de Deus.
a minha confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, Pai. Mas essa consciência, a gente tem que trabalhar muito para criar, né? Para que as pessoas entendam que a gente não pode misturar as religiões, porque quem crê em Cristo está nele a nossa salvação. Amém. Ô, padre, eu Cristo nos esclareci? basta. Eu esclareci? Olha, para mim foi fantástico. Eu vou até abrir aqui o chat para as pessoas falarem o que é que se vocês gostaram. Vocês gostaram, Tá pessoal? O bem. que é que vocês acharam aí da observação do Matheus? Olha, Matheus, tem uma mensagem aqui para você, ó, do Sávio. Matheus, já me inscrevi lá, já estou ansioso para o dia do curso. Obrigado por essa oportunidade. Que legal, que legal. E eu estou ansioso para ir para o seu hotel, Matheus. É. Ô, Vou padre, rezar o nessa senhor intenção pode... também. Isso que eu ia pedir. O senhor pode me ajudar desde já, rezando muito. Aham. Pois é. Mas Deus vai fazer a obra, se Deus quiser. Uma coisa que eu percebo, padre, eu vou te contar. Eu acho que o senhor já Hum. deve ter meditado sobre isso também. Deus não dá a graça quando o nosso coração está estreito. Ele primeiro trabalha em dilatar o nosso coração, para depois dar a graça, para que a gente possa ter condições de administrar a graça, não é? Então, eu É acho, verdade. como eu falei no início para o senhor, eu acho que todo esse caminho que eu e minha esposa nós estamos trilhando é um caminho de preparação. Deus está preparando a nossa Amém. família para algo muito bonito, algo muito bacana. E nós estamos completamente entregues a Ele, Padre. Eu não sei se o senhor sabe, nós começamos em novembro do ano passado o homeschooling católico com as nossas Ah, que crianças. legal. Antes da pandemia mesmo, a minha esposa segue muito a Déia do Tiba, né? Nós admiramos muito esse casal. É um casal que tem sido luz, né, na nossa vida. A gente ainda não tem a oportunidade de conhecê-los, mas a gente segue muito eles e nos encorajamos muito. A minha esposa foi muito insistente comigo, Mateus, vamos fazer, vamos fazer. E eu senti o chamado no coração também. E o homeschool para nós é uma resposta a um chamado de Jesus para a gente educar nossas crianças em casa. Isso foi logo antes da pandemia, padre, o que significa que não foi por conta da De pandemia, foi Deus bem mesmo, antes da né? pandemia. Foi, e está sendo Louvado maravilhoso, seja padre. Deus. As nossas meninas aprenderam a ler, escrever. E minha esposa, que não é professora, foi a instrutora delas. A gente contratou um instituto católico. Eu posso fazer propaganda deles aqui, padre? Pode, pode. É o Instituto Cidade de Deus. Instituto Conheço, Cidade sou de Deus? amigo deles. Instituto É Cidade de Deus, Cidade de isso Deus. mesmo, né? Eu Instituto sou Cidade de amigo Deus. Então eles deles, mandam inclusive eu tenho um vídeo no meu canal com entrevista com eles lá, com o Leonardo, tem um xará meu, Leonardo. isso. Gente boa demais. Um É isso material mesmo. fantástico, fantástico. Um Fantástico. material de Cidade deles. O padre, é muito bonito quando a gente lê o material para as crianças, a gente se evangeliza também, padre. A gente ensina e se É, evangeliza. Então as minhas meninas hoje que estão firmes mesmo, né? Elas estão aprendendo matemática, estão aprendendo português, estão aprendendo história, geografia, tudo com a base da doutrina católica. Padre, que fantástico. louvado seja Deus. Louvado seja Louvado Deus. seja Então, Deus. tudo isso é o caminho que a gente vai trilhando quando a gente se entrega a Ele, né, padre? Eu tenho só a Amém. agradecer a Jesus, eu não tenho que pedir mais nada. Só que Ele não me deixe desanimar e que eu não perca a graça dele. O resto, a obra Ele Amém. faz. Matheus, olha, tem um monte de pergunta aqui, mas eu quero fazer aqui um desafio para o pessoal e um desafio para você. Pode Eu quero fazer, pedir padre. que vocês que fizeram um monte de perguntas aqui para o Matheus, que vocês vão lá no perfil do Matheus, que vocês sigam ele lá e façam perguntas para ele lá, que ele vai tentar responder. Eu quero ver. Isso aí. Perguntaram aqui sobre sua conversão, se você já tinha sido budista antes, perguntaram um bocado de coisas engraçadas aqui. Não, eu vou Então, poder gente, responder todos olha, eles sim, padre. a gente vai terminar agora a live. Então vocês vão lá no perfil do Tá Matheus, bem? se inscrevam lá como é que chama, Matheus? Tenda Semana? São José. Não, Tenda não, São Tenda São José. José. É. Eu vou deixar Jornada da aqui Vida o Interior. Jornada da Vida Interior, tá? Isso. Então como é o teu arroba aí? Diz aqui pro pessoal. Aqui, então, no Instagram é @Mateus_Tenda São José. E o site de inscrição da jornada é www.tendasaojosé.com.br. Pronto. E aí quem quiser, vai lá seguir o Matheus também no perfil dele. E aí faça essas perguntas aí para ele que ele vai responder. É
um Padre, desafio, muito porque obrigado. eu não sei você, mas eu não dou conta de responder um monte de perguntas que me fazem. Eu até tento, algumas eu respondo, mas não tem. São centenas por dia, você acredita que eu cheguei no Eu nível tento, de ter eu vou tentar centenas? responder todo mundo. É, tá bom. Tá Pois bem. muito obrigado. Fique com Deus, Nossa Senhora. Deus abençoe essa Amém. jornada. Vou preparar a Amém. minha também, que ainda não tive coragem, tá adiantada aí. Isso. Pode contar com Eu a tô minha ajuda, atrasado. padre. Pode Tá contar com a jóia, minha tá ajuda. jóia. Preciso preparar a minha também. Pode contar com a Pois minha fique com ajuda. Deus, Matheus. Tá, obrigado, Mais uma obrigado. vez, muito obrigado, padre. Deus abençoe o senhor também, o seu trabalho aí na internet. Amém. Pois vamos pedir, gente, a bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele com está teu no meio de Espírito. nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Tchau, padre. Fique com Até Deus, mais. Mateus. Fique com Deus também. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Como é que encerra aqui?